Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao nosso webinar. É um prazer tê-los aqui conosco na ESO, mais um evento. Eu sou a professora Aline Mendes, professora de Direito Civil aqui da casa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje falaremos um pouco sobre Direito Civil na prática, né? Vou trazer um pouquinho da minha experiência. Hoje eu não advogo mais, mas advoguei por 14, 15 anos. E foi uma experiência muito gratificante para mim na época. E tem algumas dicas, né? Algumas coisas que apanhei muito na época, tive alguns perrengues, né? Como todo começo, como vocês também passarão por eles. E espero que esse nosso encontro, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo possa ajudá-los aí a dar um pouco mais de leveza na atividade de vocês, que vocês possam advogar um pouco mais de facilidade, né? As facilidades talvez eu ou vários outros professores aqui da ESO não passamos por elas por uma falta talvez até de alguém para orientar, de alguém para poder falar, de alguém para poder fazer, né? Nos pegar nas nossas mãos e dar aí o primeiro passo. Então, vamos lá, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo carinho da ESO sempre comigo. E o primeiro ponto, advocacia civil. Bom, o direito civil, nós sabemos que ele é um direito muito extenso, tá? Ele é um direito que pega uma área, uma gama muito grande da nossa parcela. Se você pegar o Código Civil, né, nós temos lá milhares de artigos. E a primeira dica que eu dou para vocês, foquem em uma área, tá? Não tem como você pegar, ainda que você seja um civilista, eu sugiro a vocês que vocês tenham um direcionamento mais restrito a alguma área do direito civil. Eu gosto de direito civil, ok. Mas talvez você não vai conseguir atuar em todas as áreas do direito civil. Você vai conseguir atuar em contratos, direito de família, questão de posse, reintegrações de posse, propriedade, direitos reais. Então, assim, quando a gente tenta estender muito o nosso leque, o primeiro ponto que faz é que a gente perca um pouco o nosso foco. E a intenção do direito hoje, a intenção de fazer com que vocês se desenvolvam cada vez mais, é vocês terem um foco maior sobre um determinado ponto. Então eu gosto de direito de família. Então vou tentar especializar dentro daquela área do direito de família. Eu vou tentar fazer com que aquela parte do direito de família seja o meu carro-chefe. Lógico, não significa que talvez vocês não vão trabalhar em outras áreas. Não significa que se aparecer um contrato, vocês não vão trabalhar nele. Não significa que se aparecer uma reintegração de posse, vocês também não vão trabalhar nele. Mas o que vai acontecer? Olha, eu vou direcionar a minha advocacia civil para a área de direito de família e de sucessões e vou ser o melhor. Vou ser o melhor da minha cidade, vou ser o melhor da minha região. Eu vou pegar aqui esses casos de divórcio, de inventário, de alimentos de guarda, né, que no começo vocês vão ver que eu trouxe algumas ações que são as mais comuns no início das nossas carreiras, e vocês vão ver que a maioria das pessoas que vão procurar vocês vão tratar de questões de família. Né? Então, assim, vocês, quando a gente está até mesmo na faculdade, a gente já tem aquela questão de falar assim, olha, eu sempre tem alguém ali, um parente, alguém que está com problema com pensão alimentícia, que está se divorciando, e já começa a te questionar, já começa a trazer informações. Então, isso aí é muito relevante. Eu não gosto de direito de família, odeio direito de família, não quero saber disso. Então, procure uma outra área que vale para se fazer. Eu tenho um compadre que ele não advoga na área processual. Ele não pega processo, assim, não tem aquela advocacia de escritório com várias ações, com processo. Ele trabalha com o quê? Contratos. Ele é um dos melhores aqui de Goiás na área de contratos. Então, assim, ele especializou em fazer contratos de todas as matizes. Se você precisa de um contrato imobiliário, ele faz. Se você precisa de comprar ou vender alguma coisa, ele faz. Se você precisar de um contrato de locação, ele faz. Por quê? Porque ele focou dentro dos contratos. Olha, eu não gosto dessa relação, né, de processo, eu acho isso chato, eu não tenho perfil, eu não gosto de ter que ficar lidando com o juiz. Então, o que ele vai fazer? Contratos.
E o que é a vantagem dos contratos? Você cobra um valor sobre o bem que está sendo negociado. Você cobra um valor, um percentual ao elaborar um contrato sobre aquilo ali que você está escrevendo. Então, ele cobra, vamos supor, ele vai fazer um contrato de compra e venda de uma fazenda. Ele cobra um percentual sobre o valor da fazenda. E isso é muito rentável. Mas por quê? Porque hoje ele se especializou em contratos. Ele conhece, né, toda a matéria de contratos, ele conhece ali o que é que as questões dos vícios redivitórios, das arras, das cláusulas penais, etc. Tudo que você precisa de um contrato bem feito, ele traz dentro do contrato que ele faz. Então, o que ele fez? Ele se especializou. Então, quando a gente fala em advocacia civil, eu tenho especialização, uma das minhas especializações é em direito civil e processual civil, porque é a área que eu gosto. Mas, quando eu advogava, eu foquei muito na área de direito de família e sucessões. Por quê? Porque é uma área dentro do direito civil que eu gostava mais, né? Eu gostava mais, eu tinha mais aptidão, eu gostava de lidar com aquilo. Tem gente que já não gosta. Então, mas vocês mesmo dentro da advocacia civil, eu sugiro que vocês escolham uma área e que vocês se dediquem um pouco mais a ela. Não que vocês vão ficar limitados àquilo ali, até porque hoje nós não temos como ficarmos, né, principalmente se você estiver iniciando, você não tem como ficar limitado a um determinado ramo ou uma determinada área, porque você precisa ganhar dinheiro, né? Todo mundo precisa de dinheiro. Não sejamos, né, o mundo da fantasia é lindo, mas até no mundo da fantasia existe ali alguma moeda de troca. E na nossa realidade, é o dinheiro. Então, vocês precisam de dinheiro, vocês precisam ganhar dinheiro. Então, vai aparecer um trabalhista, vai aparecer um previdenciário, vai aparecer uma ação uma reintegração de posse, um alimentos, um divórcio, você vai, no começo vai pegar tudo, né? Lógico, façam o que vocês conhecerem. Não começa a pegar tudo também que você não saiba lidar. Não começa a pegar tudo que você não saiba fazer um bom trabalho. Porque aí você vai acontecer o quê? Vai dar um efeito rebote e ao invés de você progredir, você vai regredir. Né? Aqui em Goiás a gente fala vai ficar mal falado. Você vai ficar mal falado porque as pessoas vão começar a falar assim, olha, não vale naquele profissional porque ele não é bom. E é isso que você quer para você, na sua advocacia? Com certeza não. Então, não adianta vocês também, a gente querer abraçar o mundo. Nós não conseguimos. Né? Eu, particularmente, eu não gosto do direito do trabalho. Eu não sei, sabe, não é uma área que me interessa. Então, eu vou me aventurar na área do direito do trabalho? Não vou. Quando eu advogava que aparecia alguma coisa na área do direito do trabalho, eu deixava de pegar também? Não, precisava de dinheiro. Né? O que eu fazia? Eu tenho uma amiga que era uma colega de faculdade, que é especialista em direito do trabalho. Então, o que eu fiz? Eu fazia uma parceria com ela, falei, olha, eu peguei essa ação, eu não sei, você topa pegar comigo? Ah, eu topo, legal. Então, nós pegávamos juntos, dividimos honorários. Da mesma forma, ela pegava matérias de direito civil e me passava e nós fazíamos juntos. Então, primeira dica, monte uma rede de contatos. Porque o que você não souber fazer, o outro sabe. Você vai ter um colega, alguém que vai saber fazer, e você vai poder fazer aí em conjunto e dividir honorários. Outra dica, foquem naquilo que vocês são melhores. Eu sou melhor dentro de contratos. Eu sou em fazer contratos, eu sou excelente em fazer contratos. Então, foca sua advocacia na área de contratos. Mas apareceu alguma coisa no inventário e partilha. Apareceu um divórcio. Vou deixar de fazer? Também não. Né? Quando você já estiver milionário, aí você pode escolher o que você quiser fazer. Quando você estiver milionário, você vai escolher as ações vão te procurar, você não vai precisar mais procurá-las, tá? Né? Universo, estamos aqui, né? Estou pronta para receber, então vamos lá. Mas enquanto, né, caso esse dia ainda não tenha chegado, e vocês ainda estejam, né, assim como eu, precisando trabalhar para pagar a conta, vamos trabalhar, vamos fazer. Então, o que nós precisamos? De uma rede de apoio, nós precisamos nos especializar, nós precisamos focar naquilo que eu gosto. Então, eu gosto de direito de família. Então, dentro da minha atribuição civil, eu gosto mais de direito de família e sucessões.
adoro. Mas se aparecesse um contrato, eu deixaria de fazer? Não, eu daria uma olhada, estudaria o tema. Se fosse algo muito complexo que eu não conseguiria, eu chamaria uma pessoa para poder me ajudar. Então, segundo ponto, nós temos que ter uma rede de apoio e nós temos que ter um foco, um direcionamento nas nossas profissões. Porque assim como na medicina, não adianta você querer saber tudo. Né? Nós temos que direcionar a nossa advocacia, vocês têm que direcionar a advocacia de vocês, porque vocês têm que ser muito bom naquilo que vocês prestam, ao invés de ser mediano em tudo. Então, sejam muito bons naquilo que vocês se dispõem a fazer, porque isso vai fazer a diferença. Se você for mediano em tudo, em algum momento vai aparecer um melhor e vocês vão perder aquele cliente, tá? Outro ponto, tá aqui no nosso material, que era uma questão que eu queria falar com vocês. Olha aqui, falando de cobrança de honorários. Outro ponto que é muito comum. Quando a gente começa a divulgar, né, todo mundo tá ali, né, vou trazer uma experiência, eu me formei, meus pais tinham acabado de se divorciar, né, tinha uns 2 anos que eles tinham se divorciado, então nós estávamos, né, passando por aquela readaptação de família, né, aquela readaptação de renda, de padrão de vida, porque não sei que seja, né, não foi o caso da minha família, mas quando houve uma ruptura ali dos meus pais, houve uma queda de padrão de vida e tal. Então eu precisei começar a trabalhar para poder ajudar minha mãe nas despesas de casa. Então eu não tive escolha, eu tinha que trabalhar. Tá. Quando eu comecei a trabalhar, as pessoas começavam a procurar, assim, pessoas conhecidas. Eu fui trabalhar no escritório, mas mesmo assim apareciam algumas pessoas conhecidas para que eu pudesse advogar ali para elas. Primeiro ponto, eu não sabia cobrar honorários. Saibam valorizar o trabalho de vocês. Talvez por isso eu tenha, né, optado por uma que eu acho que eu não tinha realmente perfil de advocacia, mas talvez um dos fatores também foi essa questão da cobrança de honorários. Eu não sabia cobrar honorários. Eu sempre valorizei, tipo assim, não sabia majorar um valor, sabe? Eu sempre ficava assim, nossa, mas a pessoa vai achar que eu tô cobrando muito, a pessoa vai achar que eu tô cobrando, né, exacerbadamente. Lógico, você não vai cobrar um valor que a pessoa realmente, às vezes, esteja fora do padrão. E para isso, nós temos as tabelas da OAB, para te dar um norte, para te dar uma direção. Então, pega ali aquelas tabelas da OAB e valorem os honorários de vocês. Sabe, esse é o trabalho de vocês. Se vocês passaram 5 anos na faculdade, vocês fizeram especialização, vocês estão trabalhando, vocês estão estudando, estão se dedicando. Então, isso tem que ser valorado, isso tem que ser reconhecido, certo? Lógico, nem sempre aquela pessoa vai ter condições de pagar naquele valor que você está pedindo, você pode fazer um desconto, etc. Mas tenha como direcionamento a tabela da OAB. É porque se a pessoa falar assim, nossa, está muito caro, você fala assim, não, aqui, ó, tabelinha da OAB, está aqui, está dentro do padrão, a OAB determina que a gente cobre dessa forma, enfim. Então, peguem aí esses valores que a OAB estipula aí mais ou menos, que é um direcionamento. Porque às vezes a gente não sabe mesmo quanto cobrar, a gente não sabe como majorar, a gente acha que está cobrando muito, às vezes está cobrando, realmente às vezes está cobrando muito mais do que a ação exige, ou às vezes está cobrando muito menos do que o seu trabalho vai te direcionar, e aí no meio do caminho você vai ficar desmotivado e você vai perder ali dentro da sua advocacia, porque processo sabemos que demora. Não adianta você querer pegar um processo e achar que ele vai acabar com 6 meses. Depende de uma série de fatores que independem da nossa vontade para que aquele processo finalize. Então, às vezes, você pega uma ação e aquela ação vai demorar e você fica ali. Aí você tem que pegar um monte de ação para poder ir recebendo aqueles valores. Outro ponto. Quando eu advogava, um dos erros que eu cometi, e eu gostaria que vocês não cometessem, é aquela questão assim, não precisa pagar nada agora não, paga só no final. Não precisa pagar nada agora não, paga só no final. Gente, não façam isso, tá? Primeiro ponto, as suas contas estão vencendo. No final da ação, você vai receber, mas até que chegue lá, já passou-se aí um bom tempo, né, de caminhar. Segundo ponto, no meio da ação você desmotiva. Essa falta de retorno financeiro nos desmotiva. Isso vai desmotivar vocês. O professor Conrado Paulino, uma vez eu vi uma live dele, ele falando sobre questão de honorários. O que ele faz?
ele cobra um valor, né, para propor a ação, e cobra ali um valor mensal. Então, vai depender, meio salário mínimo mensal até que saia a sentença. Um salário mínimo, R$200, R$300. Por quê? Porque ali você vai fazendo uma carteira, ali você vai ganhando dinheiro, ali você vai, né, fazendo até, ele até falou assim, com isso eu posso até que as pessoas entrem num acordo. Porque quando eles pensam que eles têm que continuar pagando aquele processo, que muitas vezes é por birra, né? Às vezes tem uma proposta de acordo, um acordo é bom, mas a pessoa deixa de fazer por birra, e aí, ok, você não quer fazer o acordo é bom, eu sugiro que você faça. Não, não quer. Então, vamos continuar, e aí ele vai pagando os honorários. Só que, às vezes, isso é inviável. Tem pessoas que não têm condições de ir pagando esse valor mensal. Mas, pelo menos vocês, façam o seguinte, cobrem um valor inicial. Que seja R$1.000, que seja um salário mínimo, sabe? Então, assim, olha, eu cobro um salário mínimo para propor ação, e aí você me paga mais, quando sair a sentença, você me paga mais X, e quando sair transitar em julgado, nós começarmos a execução e você vier a receber, você paga mais um percentual. Por quê? Porque você vai conseguir ter uma carteira, você vai conseguir ter o dinheiro aí o tempo inteiro, você vai se manter motivado, certo? Porque você, sabendo que quando tiver essa sentença você vai receber dinheiro, inconscientemente a gente trabalha mais para aquilo, tá? Isso é fato. Então você vai para assim, nossa, se sair a sentença disso aqui, eu tenho dinheiro para receber. Então o que você vai fazer? Você vai movimentar o processo, você vai ter mais interesse, gente. Assim, não tô falando que vocês não tenham, mas é comum eu ver com os meus alunos, é comum eu ver com os meus amigos que são advogados, aconteceu comigo. Então, assim, quando principalmente você pega um processo, assim, muito longo, chega um momento que você desinteressa, não é que você desinteressa propriamente, que você tem tantas outras ações para cuidar, que aquele ali fica de lado. Infelizmente acontece. Então, valorem os seus honorários. Cobrem um valor para entrar. Você está gastando o seu tempo. Perdendo não. Você está gastando o seu tempo ali fazendo uma petição. Você está gastando o seu tempo fazendo ali movimentando aquele processo. Então, cobrem o valor. Olha, eu vou te cobrar um salário mínimo, mas não consigo te pagar um salário mínimo de uma vez. Não, te parcela em 3, te parcela em 2, mas cobrem um valor para entrar, cobrem um valor na sentença, cobrem um valor ao final da ação. Porque você vai ter 3 momentos naquele processo para você receber dinheiro. E você precisa de dinheiro, né? Bom, eu presumo que você precisa de dinheiro. Porque senão vai acontecer que você vai chegar um momento que você vai se desmotivar. E você pode desmotivar, inclusive, com a sua advocacia. Tá? Acontece muito, como eu tenho muito contato com alunos, principalmente assim, questão de egressos, né? São os egressos, são os alunos que já se formaram. E às vezes a gente tem um contato com as professoras, eu estou tão desmotivada, eu estou trabalhando tanto, não estou tendo retorno, não entra dinheiro. Por quê? Porque deixou sempre, no final você me cobra, às vezes quando a gente deixa para o final, a gente acaba cobrando um pouco mais. Mas se você deixar tudo para o final, o que vai acontecer? Você vai ficar um tempo aí sem dinheiro e as suas contas não vão esperar o final do processo. Então, a segunda dica que eu dou para vocês na prática da advocacia é: valorem o trabalho de vocês, valorem o conhecimento de vocês, cobrem honorários, tá? Ainda que seja parcelado, ainda que seja, né, um pouco no começo, um pouco na sentença, um pouco no final, enfim, ainda que seja de uma forma fracionada, mas cobrem para entrar, porque senão vocês vão chegar a um momento que correm o risco de ficarem desmotivados, correm o risco de vocês se perderem aí no meio do caminho, porque vocês vão ter outras ações, vocês vão ter que ficar correndo atrás de outras ações, de outras coisas, às vezes não tão interessantes. Por quê? Porque você precisa daquele dinheiro ali para poder pagar a conta do mês, né? Então, valorem o trabalho de vocês, valorem o esforço de vocês. Vocês passaram tempo na faculdade, vocês gastaram dinheiro, vocês gastaram tempo com faculdade, com especialização, com cursos, com materiais, enfim, isso tem que ser recompensado, ok? Então, a segunda dica que eu dou para vocês é essa. Pessoal, entre as ações, né, como nosso propósito aqui é a advocacia na prática, eu separei algumas ações que são as mais comuns, que sempre vão chegar a vocês no dia a dia.
São as ações, primeiramente, ações de indenização, né? Sempre vai ter uma ação de indenização, alguém que se sentiu lesionado por algum motivo. E aí, nessas ações de indenização, nós temos as ações de indenização por danos morais, danos materiais, danos estéticos. As ações de danos morais referem-se àquele dano, né, que atingiu ali a honra daquele ofendido, né, seu possível cliente, ou se você estiver do lado contrário, do lado da pessoa contra, em face de quem foi proposta a ação. Lembrando que estas ações, elas podem ser cumuladas, tá? Eu não preciso ter uma ação de dano moral, uma ação de dano material, uma ação de dano estético. Caso tenha havido um incidente, um fato, que tenha gerado todos esses fatos em conjunto, eu posso acumular na minha ação o pedido de danos morais, materiais. Dentro dos materiais, eu posso cobrar ali o prejuízo, o valor do prejuízo que eu já tive, e o valor do lucro cessante. O que é o lucro cessante? É aquele valor que eu deixo de receber em razão daquele ato. Então, imagina um taxista, né? O taxista depende do valor que ele recebe das corridas. E aí vem alguém, bate no carro dele e ele fica lá um mês com o carro parado. Esse valor pode ser cobrado daquele que causou o dano? Com certeza, isso chama lucro cessante, é o que ele deixou de receber. E também os danos estéticos. Dano estético hoje, segundo a STJ, não se confunde com dano moral. Tá? Dano moral é uma coisa e dano estético é outra. Dano estético é o machucado, é o membro que ficou lesionado, enfim, né? Aquilo ali que fere ali, que vai ferir a ideia da pessoa quanto à sua estética. Tá? Então, o dano estético ele está relacionado ao dano moral, mas ele pode ser cobrado de forma autônoma dentro da mesma ação. Então, vamos supor que uma pessoa sofreu um acidente de trânsito. A pessoa era taxista, então aqui eu já tenho dano material, porque ele, né, o carro dele se estragou e o outro não tinha seguro, enfim, eu tive que gastar para arrumar meu carro. Meu carro ficou 30 dias parado, então eu tenho aí lucro cessante, aí eu tenho que fazer uma média, tá? E quando a gente fala em lucro cessante, o STJ também já entendeu que nós temos que pegar não o valor total. Então ele recebia por dia, tirava por dia, 5 mil reais. Então, esses 5 mil reais é o valor vezes 30, vai ser o valor do meu lucro cessante? Não. Por quê? Porque nesses 5 mil reais, ele tem o desgaste do carro, ele tem o combustível, ele tem o dano dos pneus, ele tem, vamos supor, PVA. Então, de 5 mil, sobrou para ele, depois de pago todas as despesas geradas pelo próprio veículo, né, pela própria atividade, sobrou 2.500. Então, 2.500 vai ser o valor que eu vou colocar ali como base de cálculo dos meus lucros cessantes. Tomem cuidado, porque isso aí pode gerar uma sucumbência contra o seu cliente. Se você cobra muito, aí ele recebe então 5 mil reais. É 5 mil reais que eu vou colocar no valor 5 mil vezes 30? Não, ele não trabalhava 30 dias? Final de semana ele trabalhava? Não, ele trabalhava de segunda a sexta. Então, você tem que descontar o sábado e domingo. Então nesse valor de 5 mil, ele tinha que tirar também os valores de desgaste do veículo, troca de óleo, combustível principalmente. Então, sobrava-se depois do rendimento ali, o lucro propriamente, que era, vamos supor, 2.500. Então, eu vou pegar 2.500 e vou multiplicar pela quantidade de dias que ele efetivamente trabalhava e quantidade de dias que o carro ficou parado, certo? Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos que tomar muito cuidado com sucumbência. Sucumbência é um problema. Se você começa a pedir muito, né, igual ações de danos morais, os nossos tribunais, eles são tribunais mais contidos. Nós não temos nos nossos tribunais valores de indenização milionárias como nós temos nos Estados Unidos, como nós temos em outros países. Então, não adianta nós pedirmos também valores vultuosos. Por quê? Porque o juiz não vai fixar a indenização naquele valor milionário e eu vou pagar o quê? Meu cliente vai ser o quê?
condenado à sucumbência, da diferença entre o que eu pedi e o que foi fixado. E às vezes esse valor vai ser um valor muito significativo e que eu vou ter que depois, né, vocês aí como advogados, vocês vão ter que justificar isso para o cliente. E às vezes o cliente não vai entender, ou ele não vai querer entender, e muitas vezes ele não vai entender. Porque ele vai falar assim, mas como eu tive um prejuízo de 20, estou aqui pagando sucumbência de 40, né? Como assim? Aí você vai explicar que você pediu um valor muito alto, que teve sucumbência. Então, tomem cuidado no momento que vocês forem também fixar o valor das causas. Tá? No momento que vocês forem fixar o valor dos pedidos, por quê? Porque se você cobra danos morais, antigamente, antes do CPC 2015, nós jogávamos para o juiz arbitrar, né? Ficava ao arbítrio do juiz, né? Fez a condenação de danos morais em valor a ser fixado por Vossa Excelência, sugerindo como parâmetro o valor, sei lá, de R$500.000. Hoje, depois do CPC 2015, o negócio mudou. O que nós temos que fazer? Peço dano moral, condene-se a parte adversa no pagamento de danos morais, no valor de indenização de R$500.000. Ou seja, você já tem que fixar o valor que você quer. Então, quando você fixa esse valor que você quer, o que acontece? Se você pede um valor muito fora dos padrões da sua região, e aí é bom vocês pesquisarem no tribunal em que vocês estiverem propondo a ação, nos parâmetros do STJ. Porque se você fugir muito, aquele valor não vai ser fixado. E aí corre o risco do seu cliente ser condenado ao pagamento de indenização de sucumbência em razão desse disparate aí entre o que foi pedido e o que houve aí de efetiva condenação. Então, a ação de indenização, seja ela de qualquer natureza, ela é uma ação muito comum na prática civil. Todo advogado já lidou com uma ação de indenização. Seja por danos morais, por danos materiais, por lucros cessantes, por danos estéticos, enfim. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a questão dos juizados, tá? Da advocacia nos juizados. Tomem muito cuidado. Os juizados, eles têm uma lei própria, né? A Lei 9.099, e dentro dessa lei nós temos atribuições próprias para juizado. Não dá para nós pegarmos as disposições do CPC e aplicarmos diretamente para os juizados. Nem toda a aplicação do CPC vai caber, né, que se aplica às varas comuns, por exemplo, vai caber aos juizados. Então, o juizado ele tem um limite do valor da ação, ele tem, não se permite pessoas jurídicas no polo ativo, a não ser que seja microempresa ou EIRELI. Outra coisa, não é permitido nos juizados a procuração para o advogado representar. Se a parte não estiver presente, vai acontecer uma revelia, certo? Então, a parte tem que estar presente. Porque nas varas comuns, eu faço uma procuração para o meu advogado e não preciso ir à audiência. No juizado, a presença da parte é obrigatória, sob pena ou de arquivamento do feito, se ele for autor, ou de revelia, se ele for réu. Tá? E aí, no caso das pessoas jurídicas, quando elas estão no polo ativo, tomem muito cuidado, que tem um enunciado da jornada do FONAGE, na verdade, que fala que tem que ser representado pelo próprio sócio, certo? Não tem como, você não pode passar, você não pode atribuir essa participação a terceiros em audiência. Então, tem que ser o próprio sócio para figurar ali como presente nas audiências. Então, quando vocês forem trabalhar com juizados, peguem a Lei 9.099, deem uma lida, peguem os enunciados do FONAGE, tá? Então, o FONAGE é o Fórum Nacional dos Juizados. Então, os juizados especiais. Então, tomem cuidado, peguem os enunciados do FONAGE, eles são muito importantes. Mas o juiz não pode seguir o FONAGE, o juiz não pode, porque o CPC fala isso. Sim, mas esses enunciados, assim como os enunciados das jornadas de direito civil, elas servem como um parâmetro. E o juiz vai seguir, sim. Sempre que tem um enunciado do FONAGE,
se eu estou atuando em âmbito de juizado, o juiz vai seguir sim aquelas orientações. Por quê? Porque houve um colegiado, houve um estudo, houve uma manifestação, houve ali uma decisão colegiada para a formação daqueles enunciados. Aqueles enunciados não surgem simplesmente da cabeça de alguém, né? Eles vêm ali com a vivência da prática, do dia a dia dos juizados. Então, os juízes tendem a seguir aqueles enunciados do FONAGE. Eles são obrigados a seguirem? Não, mas em sua maioria eles seguem. E aí você, às vezes, há um enunciado muito específico sobre um determinado assunto que você não conhece e aí corre o risco de você ficar prejudicado naquela sua ação. O seu cliente pode ficar prejudicado porque faltou ali um conhecimento mais preciso em relação aos juizados. Então, tomem muito cuidado. O juizado é uma área fácil de atuar, né? No começo, principalmente, nós atuamos muito em juizado, porque são ações com valores mais baixos, são ações mais simples, e é fácil de você atuar no juizado. Só que o juizado, ele tem norma própria, e ele tem esses enunciados do FONAGE que dão a ele um direcionamento. Então, a partir do momento que ele dá esse direcionamento, o que vai acontecer? Os juízes vão seguir esses enunciados. E, às vezes, lá no enunciado vai ter o pulo do gato. Lá no enunciado, você vai eliminar ali, resolver o problema de uma ação, basicamente com aquelas disposições daqueles enunciados. Então, quando vocês forem atuar, tanto nos juizados cíveis, estaduais ou federais, como nos criminais, dê uma lida, pega ali, joga lá na internet, joga enunciado FONAGE, o tema lá que você está pesquisando, ou pega os próprios enunciados e passa, dá uma lida, dá uma estudada, principalmente se você atuar muito em juizado, fiquem atentos a isso, porque isso é muito importante, tá? Isso vai fazer com que você preste um serviço de mais qualidade, vai fazer com que você tenha o nível da sua advocacia elevado e, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai, ficar famoso aí na sua cidade, na sua região, e isso vai fazer com que a sua clientela se torne ainda maior, certo? Bom, o segundo ponto que eu trouxe para vocês aqui, quanto a gente fala de ações, é o divórcio, né? Sempre você vai trabalhar ou com um divórcio ou com a dissolução de união estável. Qual que é a diferença? Na prática, divórcio é para pessoas casadas. Dissolução de união estável é para pessoas que vivem em união estável, tá? Então, o divórcio, ele rompe ali, o vínculo matrimonial, ele promove a partilha de bens, ele vai resolver questões de alimentos, questão de guarda de filhos. Então, o divórcio, ele implica uma série de outros valores. E aí, voltando à questão da valoração dos honorários, eu sugiro para vocês que antes de vocês fixarem o valor dos honorários, vocês tomem conhecimento do tamanho que vai ser aquela ação de divórcio. O casal tem filhos menores? Tem. Então, você vai ter que fazer trabalhar aí com guarda de filhos. Esses filhos dependem de alimentos? Vai ser pedido alimentos? Vai. Então, mais um ponto ali que vai estar dentro da sua ação de divórcio. Vai ter alimentos entre os cônjuges? Vai. Mais um ponto para ser questionado. Vai ter partilha de bens? Vai. Esse divórcio é consensual? Então, ótimo, né? Você vai ter pouco trabalho. Não, esse divórcio é litigioso, ou seja, você vai ter muito trabalho. Então, com muito trabalho, o que vai acontecer? Você tem que valorizar o seu trabalho, você tem que cobrar os honorários de forma que fique justo para o seu cliente, óbvio, mas que também fique justo para você. De forma que fique possível a você manter aquela ação por anos. Possível para você trabalhar naquela ação por anos. Uma vez eu vi um caso, era uma cobrança de execução de alimentos.
E aí o valor da execução de alimentos estava em torno já de R$50 mil. O advogado cobrou R$1.500 para fazer a ação. O que aconteceu? No meio do caminho, ele já odiava aquela ação. Ele odiava o cliente. Ele odiava tudo. Porque ele falava assim, gente, tem... E aí essa ação demorou-se assim, acho que uns 3 a 4 anos para ela finalizar, né? E aí quando ele lembrava, ele falou, nossa, mas eu ganhei R$1.500, tá? Que na época era um pouco mais do que o salário mínimo, como é hoje. Não foi tão antigo assim, para falar assim, foi há 20 anos atrás e o valor de salário mínimo dava, sei lá, esse valor dava 20 salários mínimos? Não. Era um pouco mais, assim, dava um salário mínimo, chegava nem um salário mínimo e meio. E aí, eu acho que essa ação até hoje nem terminou propriamente, assim, eles estão tentando fazer um acordo para finalizar. E essa ação já tem 4 anos, certo? O valor da ação, da causa, era que R$50 mil. Só que aí o pai falava que não, que era 5, que ele já tinha pago, parará, mas o pedido era de 50 mil. No decorrer da ação, os 50 já viraram 80. Né? Ele já tinha 4 anos que estava trabalhando naquela ação. Aquele cliente, cada vez que... E aquele cliente que acompanha o processo mesmo, então é como... Né, hoje com os processos eletrônicos, o cliente, eles recebem, no momento da citação, o código, né, de acesso e ele acessava o processo. E aí, cada movimentação, às vezes tinha uma movimentação que o próprio advogado não tinha visto, e ele já sabia, ele já queria, estava questionando, ele ligava, e ele sempre queria fazer reuniões por R$1.500. E aí, não que seja ruim, tá, gente? Não estou entrando nesse mérito. Mas se você pega uma ação de 50 mil, uma ação que era uma execução de alimentos, em que havia uma briga ali entre pai e filhos, com a ex, e etc, que tiveram, assim, acho que ele fez uns 10 recursos, né, em termos de agravo de instrumento, de recurso de cassação de sentença e volta. Nesse vai e volta já se passaram 4 anos. Aí quando eu lembro que ele falava assim, nossa, mas eu cobrei R$1.500 e tem 4 anos que eu estou trabalhando nesse processo. Então, valorem, pensem o tempo que vocês vão gastar nessa ação, pensem o valor do pedido. Geralmente, assim, então é 50 mil, o que a tabela, o que as tabelas costumam falar? Então, cobra pelo menos 20% do valor do pedido. Então, cobra 10 mil. Não, esse advogado sempre cobra muito aquém do devido, e aí ele passa por esses perrengues. Por quê? Porque vai chegando no meio da ação, ele já não quer mais, ele já não suporta mais aquilo, tá? Então, nessas ações de divórcio, certamente vão aparecer para vocês. Tomem cuidado. Façam primeiro, antes de vocês passarem o valor dos honorários, façam uma pesquisa. Então, é só um divórcio? Não tem bens a partilhar, todos os filhos são maiores, são capazes, vai ser administrativo, consensual? Tá, então aí posso cobrar 1.500? Pode, né? Vou fazer só uma petição ali, vai ser coisa simples, vou só no cartório uma vez, 1.500 está valorizado? Tá? Às vezes, né, dependendo das circunstâncias, das condições financeiras do seu cliente, tá bem valorizado. Agora, se você pega um divórcio, né, que tem vários imóveis, cada um em um canto do país, disputa sobre partilha de bens, disputa sobre fixação de honorários, de alimentos, guarda de filhos, alimentos para filhos e etc. Ou seja, é um processo que tendencialmente ele vai ser um processo longo, ele vai ser um processo trabalhoso. E aí, não cobrem, né, um valor pequeno. Por quê? Porque vai chegar no meio do caminho, você vai falar assim, meu Deus, para que eu peguei isso? Meu Deus, por que eu fiz isso comigo mesmo? Por que eu fiz isso, né? Por que eu não cobrei mais? Por que eu não valorizei mais? Né? Eu já estou com ódio dessa ação, com ódio desse pessoal, eu não aguento mais esse cliente. Por quê? A culpa é do cliente? Não, o cliente está fazendo o papel dele. A culpa é sua. É sua que não soube trabalhar os seus honorários. É sua que não soube valorizar o seu estudo, o seu trabalho, o tempo. Então, às vezes você passa um valor, a pessoa fala assim, mas esse valor é muito alto. Aí você tem que considerar. Olha, mas nessa ação de divórcio, nós vamos trabalhar partilha de nome. Aliás, estou vendo aqui o uso do nome. Partilha de bens. O próprio uso do nome, né? Às vezes eles vão brigar porque eles querem continuar usando o nome um do outro, e isso aí vai ser um motivo de briga. Vai ter filhos menores, vai ter questão de guarda, visitas,
a guarda compartilhada, alimentos entre si. Então, é uma ação que envolve muitos fatores e vai envolver muito tempo, né? Você vai ter que se dedicar muito a essa ação para que você possa ter um êxito, para que você possa ter um retorno satisfatório em termos de prestação do seu serviço. Então, saibam valorizar e prestem atenção nisso. Olha, é litigioso? Então, é um valor um pouco mais alto, porque você vai ter mais trabalho. Não, é consensual. Seja ele administrativo ou seja ele judicial, o consensual, ele tende a ser mais simples, né? Ele tende a ser mais rápido. Então, você pode diminuir aí o valor dos seus honorários para adequar a isso aí, né? Porque sabemos também que o mar não está para peixe, né? Nós estamos passando de um período pós-pandêmico em que, né, a recessão financeira ainda é muito grande, então às vezes essas pessoas não têm condições de pagar um valor alto, mas ainda que você cobre, você tem que parcelar, que você, né, fixe aí um valor no começo, no meio, no fim, enfim. Saibam valorizar isso. E nessas ações de divórcio, como dissolução de união estável, tomem cuidado com isso. Na dissolução de união estável, vocês ainda têm que pensar mais um ponto. A dissolução de união estável, quando você tem escritura pública, você pode ingressar direto com o pedido de dissolução de união estável. Se você não tem a escritura pública de união estável, o que você tem que fazer? Você vai ter que entrar com uma ação, lógico que é uma ação só, mas você vai ter que fazer uma ação, pedir um reconhecimento da união estável, para depois você pedir a dissolução, certo? Nisso aí você tem duas ações. E às vezes você vai cobrar o valor de uma. Você vai cobrar o valor de uma baixo. E aí vai chegar no meio da ação, você vai estar com ódio do seu cliente, você vai estar com ódio do justiça, você está com ódio do processo, você está com ódio de você. Por quê? Porque você não soube valorizar. E aí, nessas ações de dissolução de união estável, você tem que pedir o reconhecimento, ou seja, você vai ter que ter algumas audiências, né? Vai ter que ouvir testemunhas, porque você vai ter que trazer para dentro do processo a prova daquela união estável, muitas vezes por testemunhas. Então, você vai gastar, né? Você vai desprender tempo conversando com essas testemunhas, conversando com o seu cliente, indo para a audiência, né? E nem sempre vai ser só uma audiência. Aí depois ainda tem aí na sentença que o juiz reconhece a união estável, ele já faz a dissolução. Mas você tem que ter essa questão de, primeiro você ainda vai reconhecer, aí você vai reconhecer e vai pedir a dissolução. E dentro dessa dissolução você vai ter partilha de bens, você vai ter uso do nome, você vai ter questão de filhos, guarda de filhos, alimentos entre si. Enfim, os mesmos critérios do divórcio, sendo que às vezes isso aí vai ser litigioso. E se for litigioso, né? Então você vai ter muito tempo para despender com aquela ação, e vai chegar um momento que realmente aquilo ali vai se tornar muito cansativo e você vai entender, você vai achar que você não foi devidamente valorizado por isso, e vai fazer com que você perca o interesse na sua advocacia, perca o interesse naquele processo, perca o interesse naquele cliente, né? Entre num ciclo aí de questionamentos sobre a sua própria atuação. Ok? Uma segunda ação, que está dentro também dessa questão do direito de família, deixa eu trazer aqui para vocês, é a questão dos alimentos. Pessoal, esse material aqui eu vou deixar disponível, tá? Para vocês, é como se fosse um roteirozinho de ideias, né? Que às vezes pode ser útil para vocês. Outra questão alimentícia. Sempre vai aparecer, para quem advoga na área civil, a questão dos alimentos. Então, nós temos alimentos hoje, o pai pagando alimento para o filho, que é o mais comum, o filho pagando alimento para o pai, tá? Não é tão comum, mas é possível. Os alimentos entre cônjuges, os alimentos que a gente chama de alimentos indenizatórios, são aqueles decorrentes de um ato ilícito. Então, aquela pessoa que passa por um ato ilícito, né, um acidente de trânsito ou qualquer coisa do tipo, que causou aquele dano, ele pode vir a ser compelido a pagar alimentos. Os alimentos gravídicos são aqueles devidos à mãe, né, gestante. Os alimentos avoengos, que são aqueles devidos pelos avós aos netos.
Lembrando que quando eu falo de alimentos avoengos, eu tenho que eles serão sempre subsidiários, tá? Então, primeiro eu tenho que chamar o pai, e se o pai não tiver condições, e aí sim eu chamo os avós. Eu não posso ir direto aos avós. Tomem muito cuidado com isso. Quando a gente fala em alimentos, a gente tem essa questão assim, o pai não tem condição, então já vou direto no avô. Não, primeiro você vem, o pai vai provar que não tem condições, aí você chama o avô. Você não pode ir direto para o avô, porque ele é subsidiário, ele não é solidário. Então, novamente, nós temos as ações de reconhecimento de alimentos, ação de alimentos própria, em que o juiz vai fixar o valor da pensão alimentícia. Nós temos ações revisionais de alimentos, quando esses alimentos se tornam muito altos ou muito baixos para uma das partes, e é necessário fazer um pedido de revisão. Então, essa revisional desses alimentos, ela também vem dentro de uma forma, como forma de ação. Tá? Então, nessa revisional de alimentos, eu posso pedir tanto a majoração desses alimentos como a redução. E tenho a exoneração de alimentos. O que é a exoneração de alimentos? É quando o pai, né, ou o filho, ou o alimentante de forma geral, ele pede para que ele seja exonerado do pagamento daqueles alimentos. Também são ações muito difíceis. Às vezes não é difícil a atuação, certo? Mas são ações que você vai ter que lidar com sentimentos, você vai ter que lidar com questões relacionadas à própria necessidade da pessoa. Às vezes você vai ver a pessoa passando realmente por algumas necessidades, algumas privações por falta daqueles alimentos. Você vai ter que lidar com busca de patrimônio do outro, né? Principalmente quando a gente fala de alimentos com mais, que não sejam aquelas 3 últimas que permitem ali a prisão do devedor. Quando eu pego os alimentos que vão por execução por quantia certa, eu vou ter que ir em busca de bens do devedor, vou ter que ir em busca de situações que me geram aí esse reencontro com esses bens. Então, isso vai te despender tempo, vai despender do seu trabalho, do seu conhecimento, certo? Então, verifiquem novamente as questões dos honorários. Lembrando também que quando a gente fala em alimentos, a gente também, nós esquecemos, né, e não é tão difundido no nosso ordenamento, a possibilidade de alimentos entre irmãos. Então, os colaterais até segundo grau também são passíveis de cobrança de alimentos. Então, se o seu cliente não tem pai, não tem filhos, mas ele depende do auxílio de alguém, quem que você vai chamar? Os irmãos. Tá? Você vai chamar esses irmãos desse seu do alimentado para que eles possam vir suprir ali as necessidades básicas desse alimentante. Então, o que eu tenho ali? Só que quando eu chamo os irmãos, eu tenho que chamar todos. Eu não entro com uma ação de alimentos em face de colaterais, que são os irmãos, apenas em face daquele que é mais abastado. Eu tenho que fazer um pedido cobrando de todos. Eu tenho que fazer um pedido em que eu vou cobrar todos os irmãos. Aí, à medida que eles forem sendo citados, cada um vem ao processo e demonstra a sua possibilidade ou impossibilidade de prestarem aqueles alimentos que estão sendo devidos, estão sendo pleiteados. Mas eu não posso escolher um dos irmãos, eu tenho que chamar todos. Da mesma forma, quando eu falo de alimentos entre o pai cobrando do filho, né? O filho pagando ali os alimentos ao pai. Quando eu faço isso, o pai pode escolher a quem ele vai cobrar alimentos? Não, ele tem que chamar todos os filhos. Quando ele chama todos os filhos, a lide, né, ele ingressa com a ação em face de todos, havendo aí um litisconsórcio passivo, cada um dos filhos vai vir aos autos e vai prestar a sua defesa, certo? Cada um dos filhos vai vir aos autos e vai manifestar se eles têm condições ou não de proverem ali aqueles alimentos além de proverem os alimentos, se eles têm condições de prover os alimentos no valor que foram fixados, que estão sendo pleiteados, tá? Mas eu não posso, tanto numa situação como na outra, escolher quem eu quero. Eu tenho que pleitear em favor de todos,
E aí, pode ser que algum seja excluído dali, o juiz fala assim, olha, realmente esse aqui, o filho A não tem condições de prover alimentos para o pai. Pode, certo? Não é porque todos foram chamados que todos vão ser compelidos ao pagamento. Vai depender da situação, das provas que cada um vai real nos autos. Outro ponto, quando a gente fala em alimentos, tome muito cuidado. A partir do momento que eu tenho assim, um valor de alimentos já fixados, eu tenho uma ação de alimentos, certo? Quando eu tenho essa ação de alimentos, eu já tenho uma sentença que fixou lá para o pai, vamos supor, R$1.000 por mês. Tem 4 anos que o pai não paga alimentos. O filho também não cobrou, deixou passar. Os alimentos, quando na execução já, tá? Eles prescrevem em 2 anos. Então, eu só posso cobrar os 2 últimos anos, certo? E aí, vocês têm que tomar cuidado com 2 questões. Primeiro, esse filho que está cobrando esses alimentos é menor, tá? Ele completou 18 anos agora. Então, ele pode cobrar todos os 4 anos? Pode, porque não corre prescrição em face de menor e não corre prescrição em face de filhos que estiverem ainda sob o poder familiar. Então, ele pode cobrar os 4 anos, porque a prescrição para ele começou dali. Mas vamos supor que é um filho maior em que está sendo pago os alimentos porque ele está ainda estudando. E aí, o pai tem 3 anos que não paga os alimentos. Ele pode cobrar os 3 últimos anos de devidos? Não, ele pode cobrar 2 anos, tá? Então, a prescrição de alimentos, ela retroage aos 2 últimos anos. Se tem 10 anos que o pai não paga, você vai ter que verificar o quê? Esse filho era menor, esse filho estava sob poder familiar, então não tem prescrição. Ele pode cobrar os últimos 10 anos. Esse filho já era maior, então em face dele já tinha prescrição. Então eu cobro os 2 últimos anos. Agora, se o filho nunca ingressou com uma ação nenhuma, certo? Ele vai ingressar lá com 18 anos a ação, porque ele começou a entrar na faculdade de medicina e a faculdade é muito cara e agora ele vai recorrer ao auxílio do pai. O pai vai ter que pagar os 18 anos aqui para trás? Não. Se ele nunca cobrou, é porque ele nunca precisou ou ele nunca quis. Tá? Então, o pai vai ser compelido a pagamento a partir do momento que o juiz fixar ali os alimentos para frente. Esses 2 anos, ainda que seja 2 últimos anos, o pai vai ser compelido a pagar? Não, porque eu ainda não tinha uma sentença fixando os alimentos. Tá? É diferente quando eu tenho já uma fixação de alimentos em que eu tenho que atribuir aí um valor, né, e como é que eu vou explicar para vocês? Eu já tenho um valor fixado e eu tenho aí os 2 últimos anos para a cobrança, tá? E tomem cuidado também com a questão da exoneração de alimentos, tá? Às vezes os pais deixam de pagar alimentos para os filhos de forma autônoma. O meu filho não precisa mais dos alimentos. O meu filho já tem 18 anos, não trabalha, não estuda. Cabe aí a exoneração de alimentos? Cabe, mas através de uma ação judicial. Se o juiz que fixou os alimentos, só o juiz pode exonerar aquele pai daquela obrigação. Tá? Se o pai para simplesmente de pagar, o que pode acontecer? Este filho pode ingressar a qualquer momento com uma ação de execução, ainda que o pai tenha sido um combinado, ainda que tenha sido aí um pactuado entre pai e filho, no sentido de que eles tenham a partir de hoje, então, não precisa pagar. E aí? A partir do momento que você vai conferir, isso aí você vai correr o risco. Eu conheci um caso, né, já vi um caso em que o pai combinou com a filha, né, havia completado 18 anos e tal, e aí ela enquanto ela estudava, o pai foi compelido a pagamento dos alimentos, e aí ela parou de estudar, o pai falou, olha, eu não vou continuar pagando os alimentos. Não precisa, eu vou me virar, vou trabalhar, parará. O pai não pediu a exoneração de alimentos. E aí, 6 meses depois, o que a filha fez? Entrou com uma execução de alimentos pedindo cobrando aí os últimos 6 meses que o pai não havia pago. E o pai indignado, olha, mas como assim eu combinei? Olha, no mínimo que ela foi desonesta e desleal com você. Mas que ela tem direito a receber esses alimentos? Tem. Por quê? Porque não ingressou
com o pedido de exoneração. Então, se eu tenho uma sentença fixando o valor dos alimentos, eu tenho que ter uma sentença exonerando do valor dos alimentos, tá? Pessoal, nosso tempo está acabando, eu vou finalizar aqui só a questão do inventário. Assim como o divórcio, tomem muito cuidado quando vocês forem tratar de inventário. Inventário não é tão simples quanto parece. Inventário é uma ação muito complicada. Não se aventurem a trabalhar com inventário se você não domina o direito sucessório. Por quê? Porque ali existe uma série de herdeiros, ali existe patrimônio, formas diferentes de partilha de bens, dependendo do grau dos herdeiros, dependendo se houve testamento, se não houve, dependendo do regime de bens de casamento do falecido. Então, tomem cuidado, porque quando a gente fala em inventário, ainda tem os impostos que têm que ser pagos, existe ali a nomeação do inventariante, existe uma série de procedimentos dentro da ação de inventários que elas são únicas para as ações de inventário. O processo de inventário não se parece com nenhum outro tipo de processo. A ação de inventários ela não se assemelha a uma ação própria. Por quê? Porque quando eu ingresso com o pedido de inventário, eu tenho uma gama de pessoas ali que podem requerer a abertura do inventário, né? Eu tenho os herdeiros, eu tenho os credores, eu tenho a fazenda pública. Então, todos eles podem pedir a abertura do inventário. Eu tenho que ser nomeado um inventariante, esse inventariante em regra, né? Ele tem que ser uma pessoa ligada ao decujus. Primeiro, dentro das normas do direito civil, o cônjuge, o companheiro, os descendentes, depois os ascendentes. Dentre os descendentes, aquele mais velho, se todos não tiverem condições, o juiz vai escolher um deles. Então, existe uma série de fatores. Eu tenho guias de impostos para pagar, eu tenho que ir lá na Receita Estadual, eu tenho que ir lá na Secretaria de Fazenda do Estado para poder emitir a guia do TCMD. Eu tenho que fazer um levantamento desses bens, eu tenho que pedir, às vezes, ofício para a Receita Federal para fornecer ali declaração de imposto de renda. Então, existe uma gama de procedimentos, uma gama de atividades dentro da ação de inventários, que não cabe a quem não conhece. Então, não se aventurem, tá? Olha, se eu não sou especialista em direito de família e sucessões, eu não conheço a fundo, chamem alguém, tá? Não é vergonha nenhuma a gente falar, olha, eu não domino isso aqui, simplesmente eu não domino. Chamem alguém que conheça, que domine aquele tema para fazer essa ação junto contigo, né? E lógico, dividir os honorários, enfim. Por quê? Porque a ação de inventários, seja ela tanto judicial como administrativa, ela tem caráter próprio, tá? Ela tem um procedimento específico. Tanto é que se você pega o inventário, assim como o divórcio, ela está lá nos procedimentos especiais. Está lá nos ritos especiais. Por quê? Porque ele é um rito que foge completamente do dia a dia das ações, né, do procedimento comum das ações cíveis. Então, tomem cuidado para isso, principalmente se for uma questão que envolva muitos herdeiros, que envolva a questão de partilha de bens, vários bens, porque isso tudo interfere dentro do resultado do trabalho que você vai prestar, ok? Pessoal, nosso tempo finalizou, né? Então, com isso eu encerro o nosso webinar. Muito obrigada a vocês, eu espero que nosso bate-papo, nem vou falar que foi uma aula, foi mais um bate-papo aqui, tenha sido proveitoso, tenha sido satisfatório. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês pelos canais da ESO, é só chamar aí que podem passar as dúvidas de vocês, que eu terei o maior prazer em resolvê-las. E muito obrigada pela participação, ao pessoal da ESO, muito obrigada pelo carinho, né, de sempre, e que possamos nos ver em outras oportunidades aí, falando um pouco mais de direito civil, um pouco mais da prática do direito civil e todo o restante que envolva aí a atuação de vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus. Nos vemos na outra oportunidade.